Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Para você que acessa meus endereços eletrônicos, o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel Maciel, blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Edição de sexta-feira, 20 de janeiro de 2023. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, celebra São Sebastião, São Fabiano e São Mauro de Casena. 3 santos são reverenciados neste dia 20 de janeiro. Olha, falar em janeiro, janeiro é o primeiro mês do ano. Tem 31 dias. É o mês da fraternidade e da paz. É o mês da religião, do aposentado, do carteiro. Está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se no dia 21 de dezembro de 2022. Olha, a fase da lua, que começou no dia 14, é quarto minguante. Já se passaram 20 dias do ano, faltam 345 dias para terminar 2023. Comemora-se nesta data o dia da penitência para os católicos, dia de penitência, de jejum, de abstenção de carne, né? Dia do farmacêutico, dia nacional da parteira tradicional, dia nacional do Fusca. Olha, quem nunca teve um Fusca? Eu já tive um Fusca já. Aliás, tive 2, um na Bahia e outro no Espírito Santo. Indicadores econômicos, salário mínimo de janeiro a dezembro de 2023, R$ 1.320. Pelo menos foi este o valor aprovado no governo de Jair Bolsonaro em 2022, no último ano, né? Foi a matéria para o Congresso, enviada pelo presidente Jair Bolsonaro, e foi aprovada. Essa matéria, R$ 1.320 o novo salário mínimo. Agora esse governo aí tá, não sei o que está havendo com esse novo gestor que assumiu o Palácio do Planalto. Taxa Selic 13,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA 5,79%. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória na quarta-feira, 18 de janeiro de 2023. Vamos ver como fechou o produto no Centro de Comércio. O café é o principal produto agrícola do Espírito Santo. O Arábica bebida dura, R$ 922. Arábica bebida Rio, 890. Conilon, bica corrida tipo 78, R$ 643 a saca. Mercado financeiro em São Paulo, também na quarta, dia 18. O dólar fechou em alta de 1,1%, cotado a R$ 5,16. A Bolsa de Valores teve alta de 0,7%. somando 112.228 pontos. Loteria de números, Mega Sena acumula mais uma vez, hein? Olha, Mega acumula e próximo prêmio é de 51 milhões. O concurso 2.556 da Mega Sena, realizado na quarta-feira, 18 de janeiro de 2023, no Espaço da Sorte em São Paulo, não teve acertador para 6 dezenas, faixa principal. Os números sorteados foram 02, 06, 10, 14, 34 e 56. O próximo concurso, 2557, ocorre neste sábado, dia 21 de janeiro, com estimativa de prêmio de 51 milhões. Já existe o acumulado de mais de 41.688.000. Quem fez 5 números na Mega Sena, foram 136 pessoas, tem direito a R$ 31.797. Os 9.200 acertadores da quadra vão receber R$ 671 individualmente. A arrecadação somou mais de 75 milhões. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, loterias.caixa.gov.br.
A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios do concurso são sorteados normalmente a partir das 20 horas. Pela vida, CNBB divulga nota em que reprova a iniciativa do governo federal do PT de flexibilização do aborto. Olha aí o que esse governo está fazendo, hein? A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, divulgou uma nota na qual manifesta reprovação a toda e qualquer iniciativa que sinalize para a flexibilização do aborto, a exemplo das medidas do Ministério da Saúde, publicadas em 13 de janeiro de 2023. A portaria permite a revogação de outra portaria que determina a comunicação do aborto por estupro às autoridades policiais. A nota da CNBB pede esclarecimento ao governo federal, chefiado pelo PT, considerando que a defesa do nascituro, do ser que está sendo gestado na barriga da mulher, foi compromisso assumido em campanha. E também sobre a desvinculação do Brasil com a Consenso de Genebra. No documento, a CNBB reitera que a hora pede sensatez e equilíbrio para a efetiva busca da paz e reforça que é preciso lembrar que qualquer atentado contra a vida é também uma agressão ao Estado democrático de direito e configura ataque à dignidade e ao bem-estar social. Olha aí, nota da CNBB, representante dos bispos católicos. A nota completa está no meu blog, no resumo de notícias do dia 20/01/2023, ok? Vai lá para você ver a nota completa. Agora vamos falar do caso Americanas, que continua dando o que falar, hein? O rombo na empresa Americanas, o rombo está dando o que falar. A Justiça suspende bloqueio de execução financeira do BTG Pactual contra Americanas. O desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, deferiu liminar em favor do banco BTG Pactual S.A., conferindo efeito suspensivo à decisão da 15ª Câmara Civil, que havia mantido a decisão da 4ª Vara Empresarial, que determinou imediata restituição de todo e qualquer valor que os credores eventualmente tiverem compensado, retido ou apropriado em virtude do fato relevante veiculado ao mercado em 11 de janeiro de 2023 e seus desdobramentos. É o caso da empresa Lojas Americanas. O desembargador determinou ainda o bloqueio no valor de R$ 1,2 bilhão correspondente à compensação de créditos do BTG na conta do banco credor até o julgamento do mérito da ação no colegiado do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio. A 4ª Vara Empresarial da capital havia determinado a suspensão de qualquer bloqueio, sequestro ou penhora de bens da empresa Lojas Americanas, assim como a obrigação de pagamento de dívidas até que um eventual plano de recuperação judicial seja apresentado pelo grupo em prazo de 30 dias. E o banco BTG Pactual entrou com recurso contra a decisão. Bem, vamos atualizar isso aqui, porque o endereço eletrônico Jovem Pan diz que a empresa Lojas Americanas entrou com pedido de recuperação judicial, com dívidas de 43 bilhões de reais. A decisão veio justamente após o banco BTG Pactual conseguir esse mandado de segurança e garantir o bloqueio de R$ 1,2 bilhão da conta da rede de lojas. Então, Lojas Americanas entra com pedido de recuperação judicial.
Notícia policial do Espírito Santo. PM recupera carro roubado. Em patrulhamento tático móvel no bairro Guaranhuns, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, a Polícia Militar foi informada que um veículo Ford Ka branco havia sido roubado no Parque das Gaivotas, em Vila Velha. As viaturas se deslocaram para as proximidades, passando pela Avenida Sérgio Cardoso, em Novo México, onde o carro roubado foi visualizado, parado no semáforo. Dada a voz de parada, obedecida pelo condutor, que saiu do carro e tentou se evadir correndo, ele foi alcançado algumas ruas depois. Os dois detidos foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional Vilavelhense, com o automóvel e um simulacro de pistola encontrado com os suspeitos. Esse simulacro é uma cópia, né? Uma cópia mal feita de arma. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna, edição de quinta-feira, 19 de janeiro de 2023. Vejamos o que saiu na capa de A Tribuna. Eu divulgo as manchetes de A Tribuna porque é o único periódico que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes nos municípios capixabas. O jornal é editado em Vitória, capital. Boneca assassina nos cinemas. Golpistas se passam por chefões do tráfico para ameaçar vítimas. Blocos no centro de Vitória só até às 18 horas. Futebol, Flamengo não fura retranca do Madureira. Cebolinha não passou pela marcação e houve o empate do Flamengo em 0-0 com o Madureira pelo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. 15 mil torcedores estiveram no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo. Governo dificulta home office para servidor. 2.443 vagas em lojas, escritórios e hospitais para contratação imediata. Número de diabéticos triplica e doença atinge mais jovens. Puxa vida, hein? Alteração genética e má alimentação contribuem para a alta de casos. Lucas Lopes recebeu aos 9 anos diagnóstico de diabetes tipo 1. É uma legenda de foto. 3 capixabas envolvidos nos ataques em Brasília são soltos, mas vão usar tornozeleiras. Pop.zap, mesmo de mudança, Shakira começa a construir muro entre a sua mansão e a casa da ex-sogra, após polêmica da cantora com o jogador Piquet. 33 motos são apreendidas em choques de ordem contra Baderna. Grupo de 41 motociclistas foi alvo de operação em Vila Velha, no Espírito Santo, por perturbar moradores durante a madrugada com manobras e barulho em ruas da Grande Vitória. Ações são chamadas de rolezinho. Vamos agora às celebrações eucarísticas e da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana em Colatina, Paróquia Central, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Vamos conferir o calendário de missas, o cronograma. Deixa eu ver aqui. 20 de janeiro, sexta-feira, ao meio-dia, celebração eucarística, sinônimo de missa, com o padre Irineu Claudino Sales, na Catedral. 19 horas, nova missa, com o padre Hernandes Samuel Fantin, no mesmo local. Missas da Catedral de Colatina no sábado, 21 de janeiro de 2023. Vejamos as missas de sábado, 19 horas, celebração eucarística com o padre Irineu Claudino Sales, na Catedral. Mesmo horário, celebração da palavra, com o diácono Amauri Braz Caser, na Comunidade Católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. Domingo, 22 de janeiro de 2023, às 7 horas, missa com o padre Irineu Claudino Sales, na Catedral de Colatina. 9 horas, missa com o padre Irineu. 19 horas, a missa será na Catedral.
19 horas, nova missa com o padre Irineu na Catedral Sagrado Coração de Jesus. No mesmo horário, haverá celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica São Francisco de Assis, bairro Operário. Vale dizer que o pároco local, padre José Valdeci Romão, está de férias. Segunda-feira, 23 de janeiro, às 19 horas, missa com o padre Irineu Claudino Salles na Catedral de Colatina. Terça-feira, 24 de janeiro, 19 horas, missa com o padre Irineu Claudino Salles na Catedral. Quarta-feira, 25 de janeiro de 2023, 19 horas, missa com o padre Irineu Claudino Salles na Catedral de Colatina. Olha, tem missa também, você que é católico, diariamente no mosteiro das Irmãs Clarissas, no bairro São Judas Tadeu, que pertence à paróquia Santa Clara. Quer saber mais? Entra lá no Paraclara, é o Instagram da paróquia. E tem o telefone das Irmãs Clarissas, 3721-0864. Tem missa diariamente, segunda a sábado às 7 horas e domingo às 8 horas. Telefone da Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, zona norte de Colatina, 99507-2251. É para você saber de missas na Matriz Imaculado Coração de Maria, no bairro mais importante economicamente de Colatina, São Silvano. Notícia policial. Polícia Civil recupera produtos furtados de caminhão. A Delegacia de Polícia de Rio Novo do Sul, no Espírito Santo, recuperou 186 unidades de produtos furtados de 2 caminhões que tombaram no mês de dezembro de 2022, um na localidade de Capim, Angola, em Rio Novo do Sul, e outro no município de Atílio Viváqua. A recuperação do material ocorreu no bairro Centro, em Rio Novo do Sul. Durante as investigações, os policiais receberam informações de que os produtos estavam em um depósito. Os policiais foram ao local e encontraram diversas mercadorias, como leite, material de limpeza e cosméticos, que batiam com a nota fiscal de uma das cargas saqueadas. Um comerciante se apresentou espontaneamente na delegacia, prestou esclarecimentos e foi liberado. Ele alegou que guardava parte do material para outra pessoa e o restante havia comprado. Disse ainda que fez isso para ajudar pessoas carentes que insistiam para que ele adquirisse mercadorias. Além disso, o suspeito contou que em casos de tombamento de caminhão, o proprietário da carga liberava a mercadoria para pessoas apanharem. Olha, esse relato foi feito ao delegado José Augusto Militão. A Delegacia Sul Rio Novense instaurou inquérito policial para apurar o caso. E o material recuperado será entregue aos donos. Vamos a outra informação. O governador de São Paulo viaja para Davos. Em Davos, Tarcísio discute financiamento para infraestrutura e parceria em saúde. No terceiro dia do Fórum Econômico Mundial em Davos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou de diversas reuniões bilaterais com investidores, CEOs e governos, incluindo temas como carros híbridos e reforma tributária. Temas como financiamento dos projetos de infraestrutura de São Paulo, parcerias em saúde e segurança hídrica estiveram entre as conversas do dia. A primeira agenda foi com o presidente do Japan Bank for International Cooperation, Nobumitsu Hayashi. O governador apresentou os projetos da área de infraestrutura que estão sendo projetados para os próximos anos no estado de São Paulo.
Já o presidente do Banco de Fomento japonês se mostrou muito interessado em cooperar com ações, seja com a expertise ou até mesmo com o financiamento de projetos. Na sequência, o governador se reuniu com Leif Johansson, presidente da AstraZeneca, e debateram iniciativa conjunta para a prevenção de doenças. Bem, foram vários assuntos, isso é importante, né? Participar. Ele disse que propôs uma parceria com o Instituto Butantan para a produção de novos fármacos e discutiu também a possibilidade de estreitamento nos programas de prevenção já desenvolvidos pela AstraZeneca e que podem vir a integrar algumas ações da Secretaria Estadual de Saúde paulista. A pauta sustentável não ficou de fora. Johansson afirmou que a farmacêutica quer se tornar carbono zero e convidou Tarcísio para participar de um evento sobre reflorestamento a ser realizado entre os meses de março e abril. Outra importante reunião foi com o CEO da Toyota, Gil Pratt, que se mostrou interessado pela proposta de reforma tributária que o governador pretende implementar no estado paulista. Pratt compartilhou os planos da companhia para investimento em novos modelos de carros, com destaque para a proposta do novo modelo de carros híbridos que a Toyota quer lançar no Brasil. Então, vamos aguardar, né? O governador também se encontrou com o vice-presidente da PepsiCo, Roberto Azevedo. Além de apresentar o programa de governo e o portfólio de projetos, a conversa também tratou sobre o plano do governador para a reforma tributária no estado. Né? Mais um assunto aí, né, do governador paulista Tarcísio de Freitas em Davos, no Fórum Econômico Mundial. Agora eu falo para você sobre o Cine, né, sobre empregos. Atenção, você que está desocupado. O Cine sempre oferece vagas de emprego das empresas cadastradas. Então você pode procurar o Cine porque ele intermedia essa contratação dos desocupados junto às empresas. Os interessados também podem ligar para 3721-7102. O endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro. OAB do Distrito Federal requer ao STF informações sobre processos que investigam atos de depredação em Brasília. A presidência e a diretoria da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OABDF, diante da grande procura de advogados relatando violações às prerrogativas profissionais e trazendo dúvidas acerca da situação prisional que envolve pessoas detidas em investigações sobre atos de depredação do patrimônio público em Brasília no dia 8 de janeiro, requer ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, informações sobre os processos em trâmite na Corte. A OABDF solicita primeiro identificação dos processos, classe e número em trâmite na casa, no STF no caso. Relatoria, que estão sob relatoria desse ministro, referentes a prisões efetuadas nos dias 8 e 9 de janeiro do ano corrente. Segundo, informar qual o sistema eletrônico para peticionamento ou outro procedimento que deve ser adotado pela advocacia para se obter acesso aos referidos autos, sobretudo as atas de audiências de custódia realizadas. E, por fim, terceiro, se há previsão de prazo para análise dos pedidos de liberdade eventualmente realizados por ocasião das audiências de custódia e ou por petição própria, tendo em vista que as audiências de custódia, segundo relatos, se findaram e o sistema carcerário do Distrito Federal está notoriamente superlotado, o que acarreta uma série de problemas relacionados a direitos humanos básicos, inclusive presos sem tratamento médico mínimo
para situações anômalas. Então, essa nota, esse ofício, essa ação, né, é um ofício, foi endereçado um ofício ao STF. O ofício é assinado por Délio Lins e Silva Júnior, presidente da OAB do DF, Lenda Tarina Dibe Faria Neves, vice, Paulo Maurício Braz Siqueira, secretário-geral, Roberta Batista de Queiroz, secretária-geral adjunta, Rafael Teixeira Martins, diretor-tesoureiro, Newton Rubens de Oliveira, diretor de prerrogativas da OAB, Raquel Bezerra Cândido, diretora de comunicação, Lívia Caldas Brito, diretora de igualdade racial e social, e Fernando Teixeira Abdala, diretor de tecnologia da OAB DF. O que temos mais aqui? Deixa eu falar para vocês sobre futebol, né? Futebol é importante nós tocarmos nesse assunto, porque o campeonato do estado do Rio de Janeiro está tendo sequência. Vamos falar para vocês? Vejamos o que tem marcado na tabela do Campeonato Estadual do Rio para sábado, domingo, segunda e terça-feira. Neste sábado, 21 de janeiro de 2023, tem Flamengo e Nova Iguaçu às 16 horas. No domingo, dia 22, às 18 horas, Madureira e Fluminense. Segunda-feira, dia 23, às 20h30, Vasco da Gama e Botafogo. Olha o clássico aí. Terça-feira, dia 24, às 21h10, Bangu e Flamengo. Tem um jogo da quarta-feira, 25 de janeiro, Fluminense e Boa Vista. Para você se orientar, você que acompanha o web jornal do Paulo Maciel e gosta de saber, né, do futebol, ok? Inflação na Argentina em mais de 90%. Olha, o meio de comunicação da web Revista Oeste informou que o custo de vida, a inflação na Argentina, aproxima-se de 100%, baseando-se em dados do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, órgão semelhante ao IBGE brasileiro. O aumento dos preços anual atingiu 95% no bolso dos argentinos em dezembro de 2022. 95%, gente, quase 100%. É a inflação mais alta dos argentinos desde o mês de outubro de 1991, quando o índice registrou mais de 100%. Brasileiros curtem férias em janeiro. Olha, nesse mês de janeiro, muitos brasileiros estão de férias. Em algumas repartições públicas, há poucos servidores. E até nos estabelecimentos privados, o período é de menos movimento. Há locais em que foi afixado aviso informando que atividades normais só retornarão em fevereiro. Tem empresas que fazem o balanço geral. Aí colocam lá a placa, né? Empresa fechada para balanço, não é isso? O balanço do ano anterior. Aproveitando o recesso das atividades escolares, existem muitas famílias que preferem passar um mês de férias nos balneários capixabas. Nas igrejas também há casos de férias. Muitos padres, né, tirando seu gozo de férias. Oportunidade de servir nas Forças Armadas. Concurso público de admissão às escolas de aprendizes marinheiros. 2023 é o concurso inicial do ano aqui, né? O cargo é para marinheiro militar. Vagas 671. As inscrições podem ser feitas de 30 de janeiro a 12 de fevereiro, pagando-se uma taxa de R$40. O local é a internet, então você vai se inscrever somente pela internet. A data da prova é 2 de abril. Todo cidadão, após ingressar na Marinha Militar do Brasil, prestará compromisso de honra, no qual firmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres militares e manifestará sua firme disposição de bem cumpri-los.
Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais e morais que ligam o militar à pátria e ao serviço e compreendem essencialmente a dedicação e a fidelidade à pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida. Então é algo muito sério, né? Você faz um juramento e aquele juramento tem que ser cumprido. Se o militar for convocado para a guerra, ele tem que ir e defender a pátria. Ok? Amigos e amigas, temos aqui mais um momento de atualidades com reflexões, assuntos para que todos nós meditemos, reflitamos. Começo com catequese, espiritualidade, explicando textos de São Paulo apóstolo, o apóstolo dos gentios. A letra mata, mas o espírito vivifica. A expressão é do apóstolo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos do 1 ao 14, em que compara o Antigo Testamento com o Novo. A frase deve ser interpretada no contexto, pois uma explicação fora dele vira pretexto. A glória da antiga aliança celebrada em Moisés já passou, está em vigor agora a glória da nova aliança em Jesus Cristo. Em Êxodo 34, Moisés desceu do monte e havia brilho intenso nele, pois havia falado com Deus. Ele então colocou um véu para cobrir o rosto e falar com o povo hebreu, que não podia fitar aquela glória tão grande. Se o ministério da condenação dos mais de 600 preceitos foi glória, muito mais glorioso é o ministério da justiça do Evangelho de Jesus Cristo, que justifica gratuitamente a humanidade e promove sua aceitação diante de Deus sem as obras da lei. Na verdade, Moisés colocou o véu para o povo não perceber que aquele brilho a cada dia ia desvanecendo em vista do brilho de Cristo que viria. A glória agora está na face de Jesus. A antiga aliança era desvanecente, provisória, enquanto o ministério do Evangelho da Boa Nova é permanente, definitivo. Isso dá esperança, ou seja, certeza e confiança no que vai acontecer. O mesmo véu que ocultava a verdade sobre a antiga aliança, que estava sobre Moisés, está sobre o rosto dos judeus até os dias de hoje, infelizmente. E eles não veem Cristo. No Antigo Testamento, o véu de Moisés está sobre o coração deles. Quando eles se convertem no Senhor Jesus, o véu é retirado. Os cristãos estão com os rostos desvendados e assim contemplam sem véu a glória de Jesus, glória que vai crescendo a partir da leitura e da compreensão da palavra de Deus. Que bonita reflexão, hein? Eu fiz um resumo de algumas pregações no YouTube. Circuncisão de Jesus. No dia 1º de janeiro, a Igreja Católica Apostólica Romana realiza a festa da circuncisão de Jesus, quando ele também recebe o seu nome. Jesus, que quer dizer Deus salva, né? Frase em camiseta. Vamos a essa frase interessante? Não estou ficando velho, mas me tornando um clássico. Interessante, né? Essa frase que tem um pouco de humor nela. Santo. Após morte, católicos esperam beatificação e canonização de Padre Jonas e também do Papa Emérito Bento XVI. Todos esperam, né, o prazo adequado para essa canonização. Então, são
duas personalidades, uma muito conhecida no Brasil, Monsenhor Jonas Habib, e outra conhecida mundialmente, Papa Emérito Bento XVI, que faleceram recentemente. Mas aqui o foco é o Monsenhor Jonas. Eu tenho aqui uma análise feita pelo professor e escritor de mais de 100 livros da história da igreja, Felipe Aquino. Ele fez no seu canal no YouTube uma homenagem ao Monsenhor Padre Jonas Habib, seu amigo e confessor, falecido em 12 de dezembro de 2022. Vamos ver o que disse o professor e escritor Felipe Aquino. Estive no velório do Monsenhor Jonas Habib, fiz questão de estar lá, porque esse homem representou muito na minha vida. Eu o conheci quando eu tinha 20 anos de idade, ou seja, 53 anos atrás, e trabalhei nesse tempo com ele de muitas formas. Trabalhamos no começo com a renovação carismática católica, viajando pelo Brasil inteiro, pregando em retiros da renovação. Estivemos fora do Brasil e pude estar com ele até no Japão, pregando lá para brasileiros. Estive com ele logo que fundou a Rádio Canção Nova na década de 80 e depois quando fundou a televisão, TV Canção Nova na década de 90, até antes da sua morte. Ele foi para mim um pai, um mestre, confessor. Concelebrou meu casamento junto com o padre Anderson 52 anos atrás, diz o professor Felipe Aquino. Enfim, foi uma vida que nós partilhamos juntos, foi uma alegria. No primeiro livro que escrevi, Sereis uma Só Carne, sobre o matrimônio, ele fazer a primeira apresentação. Ele disse, olha, eu vejo um veio de rios correndo. Realmente, depois eu pude escrever muitos livros. Era um profeta, um homem de Deus, que entregou sua vida por Deus, o Padre Jonas. 3 coisas me marcaram profundamente em relação ao Monsenhor Jonas Habib. Primeiro, a sua fé, uma fé operativa. Ele dizia, gente, primeiro põe o pé, depois Deus põe o chão. É como aquele paraquedista que salta com o paraquedas fechado, sabendo que o paraquedas vai abrir. Tudo que ele precisou para Deus, ele fazia. Comprava as coisas que precisava, mesmo sem dinheiro, e depois Deus ia dando. É a fé operativa. A segunda coisa que me marcou muito foi o amor do Padre Jonas aos pecadores. Dai-me almas, Senhor, era o que ele queria. É como Dom Bosco dizia, dai-me almas, Senhor, para eu salvá-las, e pode ficar com o resto. Por isso, Monsenhor Jonas Habib fundou a Canção Nova, ou seja, para evangelizar, para salvar almas. Este foi o segundo ponto marcante da vida do Padre Jonas. Ele queria salvar almas e trabalhou a vida inteira por isso. Eu o conheci quando ele tinha 33 anos de idade, diz o professor e escritor Felipe Aquino. E ele morreu com praticamente 86 anos em dezembro de 2022, vivendo todos esses anos para Deus. A terceira coisa que me marcou profundamente foi a busca da santidade. Ele dizia, ou santos ou nada. Se nós não formos santos, não podemos servir e ser úteis para Deus. E é isso mesmo, pois foram santos na história da igreja que trabalharam profundamente para Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, não saía do Carmelo durante 9 anos e abalou o mundo. Ou seja, abalou o mundo sem sair do Carmelo. Temos São Francisco Xavier, que andou pelo mundo, na China, Índia, Indochina, e batizou mais de 700 mil pessoas. Era um santo. Os que servem e fazem boas obras para Deus são santos. Fica aqui a lembrança do Monsenhor Jonas Habib. Pedimos a Deus que conceda-lhe participar da sua glória eterna, que de lá interceda por nós. Sabemos que os santos intercedem por nós sem cessar.
Se Deus quiser, esse homem será beatificado, será canonizado, e nós receberemos muitas graças de Deus através de sua intercessão, porque foi um santo que viveu no meio de nós. Eu tive a alegria de estar com ele muitas vezes, diz o professor e escritor Felipe Aquino. Monsenhor Jonas Abib foi um homem humilde, um homem simples, pois eu o conheci de perto, de estar com ele na sua casa, de estar com ele na minha casa. Era um homem que não pensava em vanglória, não julgava os outros, era um homem modesto, um homem santo. Que Deus o tenha na sua glória e que ele interceda por nós. Agora demos uma outra reflexão. Triste sinal de putrefação de parte da sociedade. Uma reflexão que eu redigi. Estive analisando a atual conjuntura e cheguei a esse texto. 3 momentos em que penso e não quero acreditar no que acontece no Brasil e em parte do mundo, mas o foco é quanto à sociedade brasileira, do país onde eu vivo. Não vou falar do mundo, mas do Brasil, que está no contexto mundial. Há, infelizmente, um sistema grandemente corrompido, indecente, hipócrita, demagógico, doente. Eu sei que todos nós somos imperfeitos e perecíveis, mas nunca imaginei que se chegasse a esse ponto. Constato tristemente, que existe uma mídia tradicional cheia de tresloucados em seus noticiosos. Já não bastasse a clara contaminação das obras dramatúrgicas que já destruíram a vida de muitas famílias, hein? Olha, isso nós temos que admitir. Os próprios pais, notadamente de filhas, já falaram sobre isso. Pais de filhas. Há também os contaminados em parte das igrejas, dos meios políticos, órgãos sentenciadores, que assinam sentenças, legisladores executivos, executores, acadêmicos, financeiros. São pessoas insensatas, apoiando a corrupção e rapinagem ostensivamente, sem nada acontecer para conter a degradação. É difícil digerir isso, gente. Há muita gente que não entende esses atos degringolantes e decadentes. E sem ver luz no fim do túnel, se entope de medicamentos a fim de controlar seus nervos, sua impotência diante do caos social, moral, cultural. Quem tem um pouco de lucidez não entende como essa contaminação tornada pública pelo polímata Rui Barbosa já aconteça de forma muito mais explícita, abrangente e avassaladora na conjuntura atual. Vejamos o que disse o grande Rui Barbosa. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa no túmulo deve estar se contorcendo. Curiosidades religiosas. O número dos que entraram na Arca de Noé foi de 8 pessoas, incluindo o próprio patriarca. Gênesis capítulo 7, versículos do 7 ao 13. Abraão, pai da fé, viveu em 1800 a.C. Já o rei Davi é do ano 900 a.C. Catequese, numa pesquisa que eu fiz no site do professor Felipe Aquino, que é escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana. Vida extraterrestre. Você ouve falar muito sobre vida extraterrestre? A Igreja não sabe se há vida inteligente nos outros planetas. A ciência também não sabe. É um problema para a astrofísica e a astronomia estudarem. O professor
Felipe Aquino fez o seu doutorado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, durante 3 anos e nunca houve informação de vida em outro planeta. Vida inteligente. Juízo final. Olha a vinda de Jesus, mais precisamente, a segunda vinda, a parousia, consta do credo, o creio da igreja, sendo dogma de fé. São Pedro disse que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus atrasa a volta de Cristo a fim de que muitos se salvem. Todos os corpos irão ressuscitar, dos que estão no céu, purgatório e no inferno, voltando à integridade humana, ou seja, corpo e alma. Cristo então separará os bons dos maus e haverá apenas céu e inferno. Não se sabe como vai ser, quando vai ser e onde vai ser. Só Deus sabe. Se quiser, ele reunirá toda a humanidade somente num lugar. O corpo ressuscitado não ocupa mais espaço e nem tempo, como o corpo comum. Jesus ressuscitado entrava e saía do cenáculo sem abertura de portas. Interessante, né? É um mistério para a gente. Vamos falar de linhagem. Maria e José eram da tribo de Davi, de Jessé, da tribo de Judá. Portanto, Jesus era da mesma tribo, Judá. Ressuscitados. Maria e Jesus estão no céu de corpo e alma. São as únicas pessoas que já ressuscitaram e estão de corpo e alma integralmente no céu, segundo a igreja. Sacrifício de louvor. Tudo que fazemos, seja por palavras ou obras, por amor a Deus, é louvor e glória a Ele. Oferecimento. Cristo é oferecido a Deus, Pai, na missa, no momento da doxologia, no momento da adoração por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Altar. O altar simboliza Jesus Cristo e, ao passar por ele, deve-se fazer a vênia, reverência, curvando-se ou inclinando o tronco e abaixando a cabeça. Santos. Os santos estão em comunhão com Deus. É através de Deus que eles recebem nossos pedidos, ou seja, é pelo poder de Deus que os santos intercedem por nós. Sião. Para os cristãos, hoje, Sião é a igreja. Originalmente é o nome do monte onde ficava o templo de Jerusalém. Para encerrar, quero dizer a vocês algo sobre o padre Robson Oliveira. O conhecido padre Robson Oliveira, do Santuário Divino Pai Eterno, de Trindade, Goiás, está com um canal no YouTube. Padre Robson Oliveira, Vida Plena ou @Padre Robson Oliveira. Nele, o sacerdote católico faz reflexões de textos bíblicos, orações, reza o terço e envia bênçãos. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente. Peça e se for para o seu bem, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, é do aramaico, dialeto de Jesus, e significa, traduzindo para o português, vem Senhor, Senhor vem. Um dia Jesus voltará e será o juízo final. Nossa oportunidade de ter a vida eterna é aqui, nessa passagem peregrina pela terra. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco.